Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo. A agência de mineração determina inspeções diárias em mineradoras com barragens e sobe para 160 o número de mortos identificados em Brumadinho. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia nessa segunda-feira. Começando mais uma semana, você acompanhou até agora há pouco a Hora do Esporte. E agora você acompanha aqui o Fato Brasil ao vivo com as principais notícias do dia. Uma segunda-feira triste para nós do jornalismo, porque nós perdemos o nosso companheiro, nosso companheiro de profissão, um jornalista que é exemplo, sempre foi uma pessoa muito importante para mim, né? Uma pessoa que eu me espelho muito, que é o Ricardo Boechat, e a gente vai falar sobre isso nesse programa, não poderia ser diferente, né? Mas nós vamos primeiro passar aqui as notícias do dia, porque além dessa fatalidade, outras coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, que está aqui na tela, facebook.com/WTV Brasil. Muito obrigado pela companhia, pela sua companhia aqui, ó, me acompanhando meu amigo, meu parceiro Gabriel Freitas, um beijo. A Andréia também, um beijo também, Andréia Castro. E eu tô um pouco avoado hoje, porque realmente não é fácil dar a notícia que a gente vai dar aqui hoje, e que você que tem acompanhado aí as notícias durante o dia vai dar, mas enfim. O jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo, pois bem. O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, né, ele morreu numa queda de helicóptero no início dessa tarde. Todos nós fomos pegos de surpresa com isso. Nenhum dos acessos da rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave, o Ronaldo Quatrucci, também morreu carbonizado. O helicóptero caiu, né, e depois explodiu na pista, né. O Boechat, ele era apresentador do Jornal da Band e da Rádio Band News FM, tinha uma coluna semanal na revista Isto É. E é conhecido por frases polêmicas, né? Como o episódio que ele mandou o pastor Silas Malafaia ir procurar uma rola, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o... eu falei esse nome no ar porque foi exatamente isso que o Boechat tinha falado na ocasião. E eu tenho uns comentários para fazer aí sobre algumas questões. Mas eu vou avançar as notícias e no final do programa a gente volta com esse assunto, né? Porque... uma pessoa muito, muito importante aí pra gente, que, enfim, o coração tá apertado e a gente tá aí de luto, né? E eu gostaria que você mandasse seus comentários aí no Facebook, então, por favor, comente as notícias. Vamos então, ó. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, informou hoje que determinou as mineradoras que façam inspeções diárias em barragens de rejeito classificadas como alteamento e montante, que é do mesmo tipo que rompeu em Brumadinho. Então, no último dia 25, né? As informações sobre as inspeções deverão ser enviadas para o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, e quem não cumprir a determinação poderá ser multado e até ter a barragem interditada. Sabe o que eu acho engraçado nessa situação? Que antes de acontecer essas fatalidades, primeiro em Mariana, que já deveria ter se tornado uma providência. E agora, em Brumadinho, o que está acontecendo? A gente pensa que agora a agência determinou. Agora sim. Agora que morreu aí, já subiu o número, a gente vai atualizar o número aqui para vocês daqui a pouco. Mas agora que morreu gente pra caramba, então agora vamos fazer alguma coisa. Então agora surgiu um sistema integrado de gestão de segurança de barragens de mineração. Mas por que raio não fez esse sistema integrado antes de acontecer tudo que aconteceu?
Vocês percebem que no Brasil é assim que acontece? Desculpa, a gente fica bravo com a incompetência do nosso governo. Ah, mas esse governo é novo. Dane-se! Você veio tanto para fazer mudança, deveria ter visto isso. Aí o anterior, também. Todo mundo é culpado. O governo, todos os políticos que passaram por aí, nunca deram uma atenção para a Agência Nacional de Mineração. Aliás, a Agência Nacional de Mineração, a gente nem sabia que isso existia, que nunca vinha nisso daí. Cadê o sistema? Ah, mas o sistema já existe há um tempo. Então por que a porcaria do sistema não foi eficaz contra o que aconteceu em Brumadinho? Por que se deixou instaurar uma corrupção ali? Que é o que parece. Parece que os laudos foram todos fajutagem. Tudo frio. Tanto que está preso quem fez os laudos aí. Acho que ainda está, né? Não recebi nenhuma notícia que estavam soltos. Mas também só sobrou para o engenheiro, né? Porque, porra, o pessoal que é dono da Vale, não vai acontecer nada. E vai continuar sem acontecer nada. Desculpa, é um desabafo. É um desabafo. Tá? Mas é isso, é a minha opinião sobre isso daí. A gente vai continuar acompanhando. E já que a gente falou de Brumadinho, sobe para 160 o número de mortos identificados em Brumadinho, tá, gente? Então, a gente está atualizando aí todos os nossos programas desde que aconteceu. Então, um total de óbitos identificados após o rompimento da barragem de Brumadinho, né, da mina Córrego do Feijão. Então, de acordo com o balanço, que foi feito pelo Corpo dos Bombeiros Militar de Minas Gerais, 9 mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas, entre funcionários da Vale, terceirizados que prestavam serviços à mineradora e os membros da comunidade. No 18º dia de buscas, as operações contam com um efetivo de 376 homens, incluindo 158 militares de Minas Gerais, 132 de outros estados e 63 da Força Nacional. Há também 22 voluntários que auxiliam as equipes e a tragédia deixou ainda 138 pessoas desabrigadas, né? Então as buscas continuam e as identificações continuam e assim, né? O número, como eu já tinha dito aqui, só vai subir. Então fica aqui a atualização dos números de Brumadinho. Eu queria saber o que você acha aí do que está acontecendo. Lembrando também que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, teve alta da unidade semi-intensiva, né? Então o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta na manhã de hoje da unidade de terapia semi-intensiva após melhora no quadro clínico e está internado num apartamento normal agora no Hospital Israelita Albert Einstein, informou o boletim médico divulgado agora há pouco, né? Agora por volta no finalzinho da tarde. O presidente não tem dor, não tem febre, segue com melhora no quadro pulmonar, diz, né? Que, só lembrando, aí na última semana, ele teve uma pneumonia e por isso ele acabou ficando mais tempo no hospital. Todo mundo achou que a recuperação ia ser rápida, né? E aí nós estamos noticiando aí o que está acontecendo aí com o presidente, que vai mandar um general no lugar dele pro velório, aliás, pro enterro, enterro do jornalista Ricardo Boechat, dando essa notícia aí para vocês. Então o presidente ainda continua internado, não mais na UTI, nem na semi-intensiva, mas agora num apartamento para se recuperar da cirurgia que tirou a bolsa lá do cocô dele e também se recuperando dessa pneumonia, né? Lembrando que o presidente continua com suas atividades mesmo dentro do hospital e quando não há situação, tem uma embromada aí, parece que tem uma discussão interna do partido do Bolsonaro, o PSL, em deixar o Mourão como presidente. Aí parece que tem uma ala mais, digamos assim, centro-esquerda que gosta do Mourão. Não sei, ouvi falar tô só aqui dialogando. E a gente vai continuar acompanhando esse episódio aí em relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Melhores. E a notícia também eu gostaria de comentar que o CT do Flamengo passará por vistoria e poderá ser interditado. Prestem minha atenção no que eu disse. O CT do Flamengo passará por vistoria e poderá ser interditado. Poderá ser interditado. Para quem não acompanhou, todos acompanharam, mas vamos supor que você não tenha acompanhado. Aconteceu, nesse final de semana, um incêndio, né? Um incêndio aí no CT do Flamengo, que matou 10 crianças, 10 pré-adolescentes que estavam ali, que eram da base do time. A investigação está se dando conta, as primeiras contas se dão conta de que o CT não tinha uma autorização para funcionar, que ele não deveria ter. Os dormitórios eram improvisados,
temporários, e por isso, na hora que pegou fogo, as pessoas não conseguiram sair porque não haviam rotas de fuga, enfim, as investigações continuam. E aí, a notícia que chega hoje para mim aqui é o centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, onde os 10 jogadores, né, crianças, morreram, e um incêndio nessa último final de semana, na sexta-feira, passará amanhã, nessa terça-feira, dia 12, por vistoria de diversos órgãos. Dependendo do que for constatado, não estará descartada nem mesmo a interdição total ou parcial do local. A informação ela foi divulgada na segunda-feira após uma reunião entre representantes do clube, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Prefeitura do Rio. Eu vou comentar isso agora. Me desculpa, você que não gosta quando eu me exalto, eu acredito assim, você já me conhece, você já sabe como é que é. Eu não consigo ver uma notícia dessa e não comentar da maneira como eu vou comentar agora. Pensem, hoje o CT do Flamengo abriu e teve treinamento dentro do CT do Flamengo, como a gente noticiou aí na Hora do Esporte mais cedo. O que pra mim é uma sacanagem, um desrespeito às famílias do que aconteceu. Simplesmente vamos voltar. Eu não sei como que o clube foi capaz de deixar os treinos voltarem hoje. Isso é uma questão. A outra, onde estava a prefeitura, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros e todo mundo aí do Rio de Janeiro num lugar que não tinha nenhum alvará de funcionamento direito? E ainda vão pensar e poderá ser interditado? Se a gente tivesse num país sério, e isso já estava interditado muito antes de acontecer uma calamidade como essa. Ai, Vitor, mas você está sendo... Qual é que é o termo que o pessoal... sensacionalista, porque você está falando alto. Então tudo bem. Então não vou falar alto, agora eu vou falar baixinho. Como o Flamengo é o mais conhecido clube de futebol do Brasil. Flamengo e Corinthians e tal, e todos os grandes. Dane-se se você não... A rivalidade agora. O Flamengo, dada a sua proporção e importância no futebol brasileiro, vou falar baixo, não vou ser sensacionalista agora não. Como que mantém um centro de treinamento conhecidíssimo como esse? A imprensa está todo dia no centro de treinamento, porque eu sou imprensa, eu já fui cobrir futebol. Eu sei que o jornalista está todo dia no centro de treinamento. No caso, eu fui até o CT do Santos, que foi muito bem... eles acolheram muito bem. Tinha uma boa estrutura. Agora, como o CT do Flamengo, com a imprensa todo dia, como que ninguém denunciou... Desculpa, eu falei que eu não ia falar alto. Tá bom, desculpa. Como ninguém viu que o lugar não tinha condições de ser habitado daquela maneira. Como que a prefeitura é o CT do Flamengo? Não é o futebol 15 da esquina de Jaú. Desculpa, Jaú, não é de Jaú, esquina do não sei do que. Não é o futebolzinho do ensino médio. É o Flamengo. O Flamengo. Como que a prefeitura do Rio, como que os órgãos, o Ministério Público e até a fiscalização do Corpo dos Bombeiros, como ninguém nunca se alarmou pelo fato das crianças dormirem num lugar sem saída de emergência, num puxadinho. Já que as pessoas acham que eu não devo ser sensacionalista, não devo levantar a minha voz, eu falo baixo. Quem foram os desgraçados que não interditaram o CT do Flamengo quando ele foi construído desta maneira? Me respondam. A gente fica pensando, será que não houve algo para que a coisa pudesse funcionar? Ou foi negligência total dos órgãos competentes? Engraçado, né? Engraçado que se fosse, sei lá, qualquer outra coisa, né, lá no Rio de Janeiro, iam culpar o tráfico, né, iam culpar tudo isso daí. Mas quando é um clube grande, ou quando a responsabilidade é inteira, porque a responsabilidade é da prefeitura, que deveria ter fechado as portas do CT, dada essa situação. Cadê os fiscais da prefeitura? Hein? Cadê a lei dentro desse estado? Que está com uma intervenção militar.
Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver tudo, porque deveria ter... A lei está sendo cumprida. Inclusive, a lei que regulamenta o uso desse tipo de instalação. Pronto, agora eu não fui sensacionalista. Será que eu estou errado? Será que eu falei besteira? Será ou não? E eu vou dizer, o que vai acontecer com os responsáveis? Absolutamente nada. É isso. A gente continua acompanhando aí e deseja melhores para os sobreviventes, principalmente porque teve pessoas feridas. Ainda tem um, se eu não me engano, né? Que foi gravemente ferido. É complicado. Complicado. E meus pêsames para a família, para essa família, né? Gente, o Gabriel Freitas comentou aqui, ó. As principais tragédias desse começo do ano foram por conta da negligência de autoridades e de empresas. É verdade, Gabriel. É verdade. O que nós mais vemos no nosso país é negligência. E o pior, a negligência, não só a negligência porque ninguém sabia, por falta de competência. Porque, assim, uma coisa é a negligência por falta de competência. Outra coisa é a negligência assistida, digamos assim. Vou usar esse detalhe. Porque há suspeitas, em alguns casos aqui, como em Brumadinho, de corrupção nos laudos da barragem, por exemplo. E você acha que não houve nenhum... Será que não teve nada por debaixo dos panos para deixar um CT sem alvará funcionar? Será que não houve nada? Será que foi pura negligência? Ou será que teve algo a mais? Teve uma corrupção envolvida? Como também é o caso do prédio que desabou aqui no centro de São Paulo, que até agora nada também. Nada. E o pior, botaram a culpa e nas famílias que invadiram. Eles que estavam invadindo, eles que eram culpados, né? Mas só falta dizer que é isso. Então eu acho, gente, que a coisa é muito mais embaixo. A gente precisa ter um país onde as leis são cumpridas e as pessoas são punidas de acordo com os seus crimes. Ah, e não adianta ir lá e descer o pau no bandido da rua lá, que tá assaltando o celular, roubando carteira e seja lá o que for, e não bater, nunca descer o reio, em termos legais, né, de bater, descer o reio, nos políticos de colarinho branco que estão nos roubando e trazendo essa miséria pro nosso país. Por que ninguém do CT do Flamengo foi preso ainda? Por que lá em Brumadinho só os engenheiros foram presos? Por que as pessoas grandes, que têm grana nesse país, não vão presas? E que são as responsáveis por isso? Não. Deixa, vamos comer uma pizza daqui a pouco. É isso. O meu amigo Marcos Savoy, aquele que me mostrou o jornalismo, das pessoas que me mostrou o jornalismo, que me trouxe, um dos jornalistas que eu tenho uma estima muito grande, num cenário dele, quando a gente estreou a nossa WTV, estava escrito Pizzaria do Savoy. E é isso que é esse país. Uma verdadeira pizzaria. E é isso. Bom, vamos agora. Nós estamos acompanhando aí no final do nosso programa, um programa chateado, pesado. Antes de eu caminhar para o final aqui, eu gostaria de comentar um acontecido. Está acontecendo aqui na cidade de São Paulo uma greve de servidores municipais, principalmente ligados à educação, devido à aprovação da nova Previdência, né? Que é o Sampaprev, que na prática retira 14% do salário dos professores. Tinha uma porcentagem que é tirada porque a aposentadoria dos servidores municipais de São Paulo ela não é feita pelo INSS em si, elas têm um plano, digamos assim, uma previdência própria. E o prefeito, o João Dória, depois passou para o Bruno Covas, pressionou ali, toda a base aliada votou a favor do Sampaprev, que na prática retira de 14% até, em alguns casos, chegando a 49% do salário na prática, né? Ou seja, uma redução de 15% na média do salário dos professores municipais e tal. E eles estão em greve. E aqui na WTV Brasil, nós temos como tradição jornalística acompanhar esse tipo de situação e nós vamos trazer informações sobre a greve durante a semana aí, tá bom? Nós estamos preparando nossas equipes para trazer essas informações. Só que na semana passada, no meio de um protesto desses professores, eu vi mais uma vez uma cena de uma professora sangrando depois de apanhar um policial militar. E aí eu me pergunto, até quando
Eu vou ver, até quando você vai ver professor sangrando porque está querendo um salário decente. Enquanto isso, essa cambada de político safado que está aí no poder, aumentando o seu salário todo mês para mais de 25 mil reais. Tem gente da política e também da justiça ganhando mais de 40 mil reais por mês. E o professor, do pouco que tem, o governo vai lá e quer abocanhar o pouco que o professor tem. É uma brincadeira sem graça. Não seja bravo com isso. Não tem como não ser bravo com uma situação dessa. Como é que você não fica pé da vida vendo mais uma vez uma professora sangrando, que eu não vou colocar no ar hoje. Não coloquei a imagem no ar hoje para preservar a imagem da professora. Mas até quando a gente vai ver o policial batendo em professor aqui no nosso país? Batendo em professor, Meu Deus do céu! É muito pra minha cabeça. Será que só eu que estou vendo que tem alguma coisa muito errada no nosso país? Me desculpa. Aí vem o outro e fala assim, não, professor não está reclamando de boca cheia porque troca de carro todo ano. Isso é um espírito de porco do caramba que fala uma coisa dessa. Sabe? O meu filho não está sem aula agora, meu filho vai ficar sem aprender. Como se a escola tivesse como se o filho... Sabe, pai que fala uma coisa dessa, que não participa lá da escola, porque quem conhece a vida escolar nas escolas públicas sabe muito bem que essa greve é muito mais do que justa. Agora falar, os professores estão de greve, estão prejudicando o meu filho, vai ver se eu estou lá na esquina. Não é possível que esse pai, que esse responsável, e não é possível que as autoridades possam tratar professor dessa maneira. Professor tinha que ser a maior autoridade do país. Ou eu estou falando uma porcaria aqui? Não é possível. Não é possível. Estou ficando até sem voz. Por quê? Porque é literalmente não acreditar no que a gente vê. E a gente vai continuar aqui noticiando e trazendo a verdade por trás dos fatos. Afinal, esse programa não chama Fato Brasil pra gente vir aqui falar mentira, tá? Então, doendo a quem doer, a gente vai falar a verdade aqui no ar. Beleza? É isso. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Eu vou colocar na tela mais uma vez aí o nosso Facebook, facebook.com/WTV Brasil. E você pode sempre entrar em contato conosco agora, que eu estou ao vivo. Você manda o seu comentário, eu leio aqui. Ou posteriormente eu leio também e venho comentar. Você também pode mandar um vídeo, assim, de 1 minutinho, comentando alguma notícia e a gente coloca aqui no ar, seja ela qual for a sua opinião. Desde que você não esteja desrespeitando ninguém, acusando alguém injustamente, aquelas coisas todas. A gente não vai colocar também no ar algo que vai te prejudicar e nos prejudicar, de certa maneira, assim, falando mal de alguém sem ter provas, essas coisas assim dentro da ética. Dentro da ética, seu vídeo vai pro ar, tá? Mesmo que a sua opinião for contra a minha. Também tem essa. Aqui a gente mostra todos os lados, tá bom? Então tá aí, facebook.com/WTV Brasil, é a nossa fanpage. No nosso site também, wtvbrasil.com.br, você também pode entrar lá e colocar as suas informações. Recebi um comentário aqui, Victão, é do Gabriel Freitas. Vitão, um cidadão de verdade fica igual a você, indignado com essas notícias e esse governo imundo que temos. Parabéns por ter a coragem de representar a sociedade. Gabriel, um beijo pra você. Só isso. É o meu papel de jornalista vir aqui e falar dessas coisas. E eu acredito que você que me assiste está tão revoltado quanto eu, assim como o Gabriel manifestou aqui. Muito obrigado, gente, pelo carinho da audiência. E vamos lá, vamos avançar. E agora a gente já está caminhando para o final do programa. Você está percebendo que tem aqui a faixinha, né? Aliás, tá desse lado. Tá desse lado. Aqui, tem a faixinha aí, que é a nossa faixinha de luto, porque hoje morreu, vou repetir a notícia aqui, o jornalista Ricardo Boechat, que era apresentador do Jornal da Band e da Rádio Band News FM, também tinha uma coluna semanal na revista Isso É. Então o jornalista Ricardo Boechat, que tinha 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde de hoje, em um dos acessos à rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave, Ronaldo Quatrus, também morreu carbonizado. O acidente aconteceu e pegou a todos nós. Uma informação, o corpo do jornalista Ricardo Boechat será velado a partir de agora, nesse momento, 22h30, no Museu da Imagem do Som, MIS, que fica aqui no final da rua, que na verdade fica no Jardim Europa, na continuação da Rua Augusta, descendo para o lado de Pinheiros, tá? No bairro do Jardim Europa, na capital paulista. O local será aberto ao público e o jornalista do Grupo Bandeirantes, que morreu nessa queda, vai estar sendo velado, tá?
e até agora nós não temos maiores informações sobre o enterro, mas parece que ele vai ser cremado, mas não é uma informação que eu tenho que confirmar. Boechat tinha 66 anos, como eu já disse, ele era apresentador da Band. O jornalista ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, né? Filho de Dalton Boechat, que era o pai dele, diplomata, que estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Dono de um humor ácido, usava essa característica para noticiar fatos e criticar situações. O tom era frequente nos comentários do rádio, televisão e também na imprensa escrita. Políticos, magistrados e organizações vieram a público para lamentar a morte do jornalista. O Boechat deixa mulher, 5 filhas e um filho. E só um comentário, o Boechat era um exemplo para mim, de verdade, não é pegar carona na notícia. Eu realmente, por dentro, estou fazendo o programa aqui porque a gente tem a responsabilidade de trazer, mas por dentro o coração está amuado, está triste. O Boechat era um cara que eu me espelhava um pouco, porque ele fazia o comentário doendo a quem doer, não importa se doer, se não importa, ele não tinha medo de fazer o comentário. Certa vez, ele, numa das palestras e tal, ele até disse que a gente a gente nunca vai ajudar o país vivendo com medo, né? Ele tinha as suas opiniões bem fortes, assim como eu também tenho, e ele sempre foi e será sempre um grande exemplo de jornalista que eu vou seguir aqui. E uma das mais ilustres situações que eu tenho carinho por ele foi quando ele mandou o pastor evangélico Silas Malafaia procurar uma rola, de vez de ficar falando besteira no Twitter sobre a opinião do Boechat. Eu achei isso fantástico, porque alguém tem que peitar esses caras, porque eu acho importante que que a religião fique no seu próprio lugar, né? Eu acho que a gente não pode colocar a religião para decidir tudo, né? E esses caras usam religião para boicotar, sabe? Para falar mal. E principalmente usam pessoas ignorantes para conseguir tirar dinheiro delas e se tornarem homens ricos. E foi isso que o Boechat falou. Ah, eu não concordo, você falou mal de pastor. Não estou falando mal de pastor. Tem muito pastor. Eu sempre falo aqui, eu respeito muito a questão da religião, porque eu conheço igrejas e pastores muito sérios que ajudam muita gente. Mas ali o Boechat ele deu um tapa num cara que é o Silas Malafaia, que é uma pessoa que, na minha opinião, é uma pessoa que, na verdade, a minha opinião é a mesma do Ricardo Boechat. E isso, para mim, foi uma das frases que ficou e foi corajoso, né, falar esse tom numa rádio, né. Então fica aqui a minha homenagem. Nós vamos encerrar o Fato Brasil de hoje em silêncio. E... em silêncio, viu, gente? Em silêncio. Opa! Desculpem que eu apertei errado aqui. Mas vamos terminar o programa em silêncio em homenagem a esse jornalista que com certeza seria muito necessário nesse momento que o nosso país está vivendo. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela paciência. Amanhã eu estou de volta com mais informações. E, Boechat, antes de terminar em silêncio, palmas. Obrigado. Obrigado, Boechat, pela coragem de peitar essas pessoas que fazem mal para o nosso país. Vai com Deus, Boechat. Você é muito querido. Vai ser para sempre lembrado. Parabéns, cara. Obrigado.